Por que você tem recaídas? Primeiro ponto é você entender o que são recaídas. Bom, recaídas nada mais é do que você manter uma frequência por um exato tempo, por um exato momento, e aí automaticamente depois você baixar essa frequência. Você acabar realmente decaindo, realmente recaindo de uma maneira rápida e frenética. Só que o que você precisa entender é que é o seguinte: recaída faz parte, é normal. Por exemplo, o ritmo que você tá hoje não significa que amanhã você vai ter esse mesmo ritmo, isso é normal. Porque você pode sim se acordar amanhã menos entusiasmado, dá para se dizer assim, para começar o dia, isso é normal. Então nem sempre você vai se acordar da maneira que você se acordou hoje. Nem sempre você vai conseguir manter a mesma frequência no talo que você conseguiu manter ontem, por exemplo. Só que um ponto muito importante que você tem que frisar e que você tem que colocar na sua cabeça é que o importante é você não parar. Não para, velho. Não para. De forma alguma. Ritmo é mais importante do que velocidade. Você sim pode manter uma velocidade, mas você tem que saber que o ritmo ele é muito mais importante. Então, ou seja, o que significa? Você dá um passo de cada vez, você pode não chegar lá daqui a um mês, mas você pode chegar daqui a um ano, porque você está continuando caminhando. Agora, se você parar, esquece. Você não vai chegar lá nunca. Então, o importante é você não parar e é importante também você saber que recaídas é normal, é comum, todo mundo tem. Isso acontece não só com você, acontece comigo, acontece com o mundo afora, acontece com outras pessoas, acontece com todo mundo, cara. Isso é normal, tá? Mas o que você não pode fazer é o seguinte, é parar. Você precisa continuar mantendo o ritmo, a frequência. Segundo ponto é, quais são as principais causas das recaídas? Vamos lá. As principais causas e as duas principais e únicas causas da recaída é o seguinte: falta de planejamento e expectativas irrealistas. Vamos lá, vamos começar por expectativas irrealistas. O que seria expectativas irrealistas? Expectativas irrealistas seria você colocar uma expectativa acima do que você vivencia, acima do seu lado presente, do seu mundo presente, do seu agora. Natal significa que eu não posso sonhar, significa que eu não posso ter visualização do que eu quero daqui a 10 anos, não significa isso. Mas significa que você não pode esperar que você tenha um resultado muito fora do padrão agora. Você pode esperar que daqui a 10 anos você pode ter aquele resultado. Isso é normal. Porque a gente precisa ter metas e objetivos para daqui a 10 anos, 5 anos, a curto, médio e longo prazo. Mas você não pode pensar que fazendo o que você faz, você vai ter um grande resultado que uma pessoa que colheu há 10 anos, você vai colher agora. Então, por exemplo, você não pode entrar na academia achando que você vai, em um dia, ou em uma semana, ou em 2 meses, você vai conseguir um shape de um cara que treina há 10 anos. Pô, você está colocando uma expectativa muito alta e muito elevada pro seu mundo presente, pro seu agora. Porque é impossível isso. Isso é inevitável, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Como é que você quer um shape de um cara que treina há 10 anos e você tá há 2 meses treinando? Não tem como. Ou seja, quando a expectativa é maior do que a sua realidade, o que acontece? Você se frustra. E quando você se frustra, que se chama, né? Frustra significa frustração, óbvio. Quando você se frustra, automaticamente vem a recaída. Você baixa o seu desempenho. Você baixa a sua dedicação. Por quê? Porque você não alcançou aquilo que você queria. Você não alcançou aquela expectativa alta e enorme que você mesmo colocou para você. E aí que tá o erro. Aí que tá o erro. Você não pode colocar expectativas muito altas, porque senão você vai se frustrar. E automaticamente, logo após se frustrar, você vai baixar a sua recaída por você não ter conquistado aquilo que você mesmo prometeu para você, por mais realista que seja, que você mesmo prometeu para você. O segundo ponto é a questão do planejamento. Então, ou seja, por que acontece recaídas? Porque você coloca um plano muito além, de novo, você coloca um plano muito além do que você deseja.
Pô, em vez de você colocar um plano assim, vou perder 1 quilo em um mês, você coloca um plano de eu vou perder 20 quilos, vou perder 50 quilos em um mês. Pô, o seu plano tá muito irrealista, tá muito fora do padrão, é impossível você concretizar isso. Então você também tem que cuidar com o planejamento, com o que você planeja para você mesmo, com o que você coloca para você mesmo, as expectativas que você coloca, você tem que cuidar disso, porque esses são os causadores das recaídas. Isso que faz você se frustrar e faz você realmente baixar sua dedicação, baixar sua qualidade, baixar sua determinação, sua disciplina. Porque você acaba ficando magoado consigo mesmo e você acaba não encontrando motivação em mais nada. Ou seja, motivação tem a ver com motivo. Terceiro tópico é como resolver recaídas e como realmente começar a ter bons resultados em cima disso. São 2 pontos que você tem que fazer. Primeiro, você precisa colocar metas e expectativas que condiz com a tua realidade. Segundo, é dividir metas em pequenas tarefas, certo? Então, por exemplo, se você precisa ler 1 hora por dia, em vez de você ler essa 1 hora direto, você vai dividir em 25 minutos cada. Ou você vai dividir, melhor, você vai dividir em 20 minutos cada, né? Que daí vai dar certinho. 20, 20, 20, 20. Então, ou seja, seria 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde e 20 minutos à noite. Daí é 60 minutos, 1 hora. Fechou, 1 hora por dia. Então você vai dividir em pequenas atividades para você ter mais facilidade e realmente não recair perante elas. Realmente você não desistir ou realmente ter uma recaída em cima delas. Então você vai dividi-las. E o primeiro ponto, né, é você colocar expectativas alinhadas com aquilo que você vai fazer. Então, não ache que, por exemplo, não coloque uma meta de que em um mês eu vou ler 30 livros, sendo que você nunca leu na sua vida. Você tem que colocar uma meta, uma expectativa alinhada com aquilo que realmente condiz com a tua realidade. Pô, é o primeiro mês que você está lendo, então coloca uma meta de vou ler dois livros no mês. Para aí sim você ter mais confiança e realmente não baixar o seu nível de recaída. Para realmente você ter bons resultados no futuro, por conta de você manter a frequência. O quarto tópico é você desenvolver resistência e perseverança. Isso é muito importante, tá? Porque você precisa entender que resolver a questão de recaída demanda um tempo. É um processo de longo prazo e não de curto prazo. Então você precisa ter uma paciência, porque no começo você vai continuar tendo recaídas, só que vão ser recaídas menores. Por quê? Porque você está evoluindo, você está progredindo, você está colocando um método certo, que é o método que eu dei aqui nesse vídeo, que eu estou dando nesse vídeo agora para você. Só que você tem que colocar na sua cabeça que é o seguinte: no seu primeiro dia, você não vai conseguir eliminar total a recaída e vai ter 100% de aproveitamento de grandes resultados. Não, você vai continuar a ter erros, no segundo você vai continuar a ter erros, na primeira semana você vai continuar a ter erros, na segunda você vai continuar tendo erros, na terceira você já vai começar a ver mudanças. Então, ou seja, é um processo de longo prazo, você precisa ter paciência. E lembre-se, tá? Persistência tem a ver com você persistir em algo, só que mantendo o mesmo objetivo. Então, encarando outros caminhos, mas mantendo o mesmo objetivo. Então, você precisa ter persistência e hábitos diários para manter uma frequência, para realmente não sofrer com essas recaídas. Mas você tem que saber que, de momento, de curto prazo, você não vai conseguir matar isso. Você vai resolver a longo prazo. E a persistência, a perseverança vai te ajudar nessa questão. Você precisa ter paciência consigo mesmo. Se você tem paciência para suportar chefe chato, para suportar gente chata na sua vida, para suportar desafios e atividades, hábitos chatos que muitas vezes você não gosta de fazer, mas você precisa fazer porque você é um adulto, você precisa também suportar coisas que dependem de você e que vão lá na frente vão te dar ótimos benefícios para você mesmo.